E a seda, ela é um tecido que mancha com muita, mas muita facilidade. Isso aqui, ó, eu nunca vou usar na seda. Ana, mas tem muitos vincos, e se o vinco tiver difícil de sair? O que você vai fazer? Você vai usar o pano. Se você precisar usar o borrifador para umedecer a seda, que em alguns casos é sim necessário, você vai pegar o pano de algodão, esse paninho vai te salvar, pode deixar do lado. E se você quiser deixar um outro pano úmido, ele vai te salvar mais ainda. Eu tenho ele aqui, eu sempre deixo do lado. Hoje em dia eu confesso que eu uso muito pouco, mas eu quis trazer para mostrar para vocês que isso aqui me salvou muito no início. Um pano de algodão básico, que não solta tinta, nada, úmido. Ele não tá molhado, encharcado, ele tá úmido. Até porque eu não quero correr o risco de levar um choque se meu ferro tiver qualquer fio descascado. Outra coisa, nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre a segurança. Depois a gente fala sobre isso, mas vamos lá. Deixa sempre um pano úmido por precaução do lado quando você for passar seda. Por quê? Porque a gente não vai usar o borrifador diretamente na peça para não manchar. Vou até tirar daqui, para que vocês não se confundam. Tenho dois tipos de peça de seda para vocês entenderem e perceberem as diferenças e as melhores formas de passar. Tem uma lingerie, uma camisola, aqui em Portugal não se chama camisola, e tenho uma camisa, tão temida camisa. Vou começar pela camisola ou pela lingerie. E ela tá do avesso, né? E o meu ferro, ele tá na temperatura baixa. Eu posso usar o vapor se eu tiver segurança. No caso, eu conheço o meu ferro, então é muito importante você conhecer o seu ferro. Em alguns casos eu posso chegar a utilizar. É um vestido que tem alguns detalhes aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês uma forma bem fácil de passar isso aqui. Você pode dizer, ai Ana, como é que eu vou passar essa parte? Eu vou criar vinco, não vai nada porque tem um segredinho. Para sermos mais práticos, eu vou vestir, ele tá do lado avesso na tábua, e vocês vão usar muito isso. Toda vez que vocês pegarem uma peça mais difícil, que você não sentir segurança de passar assim, ó, porque eu também poderia passar assim, eu tô vestindo só para que vocês vejam, mas eu já passo assim. Eu pego, vou na costura, arrumo, uso a minha mão, por quê? Porque quando eu passar aqui, ela tem que estar totalmente lisa para que eu não faça vinco do outro lado e não marque. Muitas peças, hoje em dia, eu só passo um lado. Por quê? Porque eu deixo ela o mais plana possível e como o ferro é a vapor, o ferro tem uma ótima temperatura, ele ultrapassa a fibra do tecido e eu não preciso passar os dois lados, eu ganho tempo com isso, né? Tempo em dinheiro, se você cobrar por hora. Eu passaria assim tranquilo, mas como vocês estão começando e precisam entregar o serviço de qualidade até ganharem prática, vistam a peça na tábua, usem a tábua como um ajudante. A tábua vai ser a sua ajudante, tá? Tábua e mão, duas coisas que vocês devem usar muito, a tábua e a vossa mão, para esticar, para tirar o vinco. Eu vou começar sempre pela base. Eu tenho alguns detalhes aqui, eu vou deixar por último, depois eu vou mostrar por quê. Comece pela base. Pus na tábua, estiquei o máximo que consegui, lembrando que tirem os anéis, eu consigo, e além do mais, essas roupas são minhas, eu não usaria a roupa de uma cliente para fazer um curso. E pego o meu ferro, como eu disse a vocês, eu posso usar o vapor, porque eu sei que o meu ferro não vai soltar água, mas se você não tem essa segurança, não utilize vapor. Se precisar umedecer, porque tem muito vinco, você vai pegar o pano, vai forrar, mesmo a peça já estando do avesso, hein? A seda é um pouquinho traiçoeira, e vai usar o ferro com vapor. E fica perfeito. Aí eu vou, olha, tá do avesso, venho passando naquela mesma forma, de fora para dentro, de fora para dentro. Quando eu chego aqui em cima, eu não preciso levar o ferro até o final. Eu tô puxando aqui e só esse puxar e o ferro aqui encostadinho já faz muita coisa. Lembrando que eu não devo pressionar a ponta, nunca. É tendência. Essa semana eu dei muitas aulas presenciais e eu tô com uma dorzinha no ombro. E eu também estou com essa tendência normal, vocês vão ter, porque apoia, parece que a gente está aqui e encosta, sabe? Mas isso vai te fazer perder tempo, porque você vai fazer vinco, você vai ter que desfazer esses vincos, você vai ficar chateada, cansada e o seu tempo não vai render. Eu vou girando, né? Vesti o vestido na tábua e vou simplesmente girando a peça, girando, girando. Estou fazendo bem devagar para que vocês percebam mesmo. Uma coisa interessante é que vocês vão
ficar super desanimadas ao longo do processo de vocês. Eu não vou enganar vocês, porque vocês vão demorar muito a passar uma peça, vocês vão achar que não são capazes, vocês vão achar que não vão conseguir ganhar dinheiro, porque vocês vão perder muito tempo. Lembrem-se que todo começo é assim, aparecem todas essas dificuldades para que a gente desista. O que vai fazer que você ganhe agilidade é a prática, é a consistência, como tudo na vida. Não queira começar hoje e já ser um expert, não queira começar hoje e passar um cesto de roupas perfeitos. Vocês são capazes, eu tenho certeza que vocês fariam, só vendo essas aulas, mas como tudo na vida, é a prática que leva à perfeição. É o ditado mais antigo e certo que existe, né? Então pratiquem, vejam essas aulas, no final do dia, não sei que horas vocês estão assistindo, peça à sua mãe as roupas que ela tiver em casa, se ofereça para passar a roupa da sua mãe hoje, da sua tia, da sua avó, e vá testando, vá vendo as aulas e vá fazendo os testes. Quem sabe até vocês já não ganham um dinheirinho extra, ofereça vizinho, olha, deixa eu passar suas roupas, cobro 30 euros por um cesto de roupa. Você está praticando, claro que tenham cuidado, né? Se vocês seguirem todas essas regrinhas, eu garanto que vocês não vão fazer nada de errado. Você vai estar praticando e, ao mesmo tempo, já ganhando dinheiro. Então, pronto, virei, vocês viram? Que eu girei o vestido, né? Eu uso a tábua, vou girando, girando. Uma coisa que eu faço muito, é uma regra que eu também utilizo para as limpezas de superfícies, é passar em forma de S, quando a peça é larga, por exemplo, a minha tábua também é larga. Quando eu faço esse movimento em forma de S, como se eu estivesse escrevendo um S, eu consigo atingir mais áreas. E eu não vou fazer vinco, não se preocupem, vocês só vão fazer vinco, criar vinco se vocês pressionarem a ponta do ferro. Se você girar, como eu estou fazendo, deixá-la plana, como eu estou deixando, totalmente plana, você pode vir aqui, fazer esse movimento de S, que você vai passar bem mais rápido. Eu estou mostrando as formas mais básicas para quem está começando, porque é o que eu acredito que seja o caso da maioria das pessoas. Mas existem diversas outras formas para você apenas aprimorar a técnica, e é isso que eu também vou descobrir à medida que eu for vendo a ficha técnica de vocês. A gente vai ter essa oportunidade de fazer essa troca, inclusive através do nosso suporte, para que eu entenda o nível que você está e para que eu possa te ajudar de uma forma mais concreta, tá bom? Então, se você já passa de forma profissional e quer só aprimorar suas técnicas, eu com certeza vou te dizer uma outra forma de passar esse tipo de tecido. Por exemplo, aqui, se eu não estivesse passando para quem está iniciando, eu já estaria usando vapor. Só que eu não quero influenciar vocês, porque a seda é um tecido muito delicado e vocês podem querer também ter essa tendência de iniciar já usando vapor e pá, queimar uma peça de seda. E é caríssimo, tá? Então pronto, já passei aquela parte, voltei para essa, eu já tinha passado, só para verificar se eu deixei algum vinco aqui. Porque a seda, ela tem essa peculiaridade, ela amassa com muita facilidade. Então aqui tem, eu não puxei bem aqui, vou voltar aqui com ferro. Essa é uma peça um pouquinho difícil, porque é uma lingerie, ela tem esses detalhes aqui, que são elásticos, aqui são elásticos, então ela faz aquele amontoado. O que eu tenho que fazer? Puxar. E venho com a base. No dia que vocês aprenderem a usar a base, não a ponta, vocês vão ganhar tanto em tempo. Ó, venho com a base. Tendencialmente a gente faria o quê? Eu já fiz muito isso. Com a ponta do ferro, né? Iria só fazer vinco. Venho com a base e desfiz. Tá pronta. O que é que eu faço agora? Tenho essa parte aqui do peito, né? Ai, Ana, essa parte tá toda amassada. Como é que eu faço? Encaixo na tábua também? Hoje, como eu tenho mais experiência, é uma parte cheia de detalhes, vocês poderiam pôr aqui e já passar. Mas vocês também podem criar mais vincos. O que eu faço? Pego esse paninho, faço como se fosse uma bola. Ela tem que estar mais lisa possível, esse não é o pano ideal. Existe até um acessório próprio, que é como se fosse uma bola de algodão, que é mesmo suporte para você passar ferro. Existem diversos equipamentos para ajudar vocês. Eu não quis trazer tudo para mostrar, porque o objetivo é que vocês não gastem dinheiro agora. O objetivo é que vocês ganhem dinheiro primeiro e depois invistam. Ganhem dinheiro com a engomadoria, comece com básica e depois invistam dinheiro. Fiz uma bola,
Tá aqui uma bola, né? Venho com a base do ferro e faço um círculo. Aqui eu tô conseguindo ir em todas essas pontinhas aqui, que eu não conseguiria com a base. A minha ponta da tábua é larga, ela também é ruim para fazer isso. Pronto, esse lado já tá passado. Faço igual com o outro. Esse outro lado eu vou até fazer na tábua para vocês verem que essa forma do pano é bem melhor. Por quê? Porque essa parte ela cria um volume. Por mais que eu use a mão, ela não vai esticar tanto. Eu consigo, mas quem está começando vai fazer vinco. E aí eu venho com a base. Nem venho com a ponta porque eu vou só marcar. E ainda assim não fica tão perfeito. E agora, quando você finaliza, você faz o quê? Tira. Olha que peça linda. É uma lingerie, eu uso até para sair, porque é seda, né, gente? Seda a gente tem que aproveitar das mil e uma formas possíveis. E aí, faça a tal da dobra. Se você não tem segurança com a dobra, o que você vai fazer? Usar um gabarito, né? As personal organizers usam gabarito. Eu uso papelão. Você pode usar a revista que você tem em casa ou você pode dobrar a olho. Você também vai analisar a sua cliente. Se é uma cliente muito exigente ou uma cliente que gosta daquela roupa impecável e dobrada, você vai conhecer o perfil do seu cliente. E aí você vai moldando o seu estilo de entrega de acordo com a exigência dela, né? Eu tenho clientes que querem que a peça esteja impecavelmente dobrada. Eu tenho clientes que me dão um manual de como deve ir as camisas, de como deve ir a lingerie. E essa questão de conhecer e conversar com o cliente é super importante. Vocês precisam se comunicar com o vosso cliente. Perguntar mesmo, porque vocês não vão saber. O que é que você gosta? Como é que você gosta? Porque geralmente, quando o cliente está insatisfeito, o que ele faz? Ele não fala nada, né? Ele só vai embora. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o cliente questione para que a gente possa melhorar. Daqui eu vou passar uma nova peça de seda, que é uma camisa. Essa camisa, ela é uma camisa teste. Eu uso ela para fazer as aulas presenciais e ela tá toda manchada, é seda. Ela tá manchada propositalmente porque eu mostro o quanto a água pode manchar uma peça de seda. Essa é bem mais delicada que aquela, porque aquela ela é 100% seda, mas ela ainda tem uns detalhes que disfarçam a delicadeza. Por exemplo, ela é estampada, ela não mostraria uma mancha com facilidade, ela não mostraria uma ruga, um vinco com facilidade, o contrário dessa. Essa aqui, se ela tiver mal passada, você vai ver. Se ela tiver danificada, você vai ver. Se ela tiver estragada, essa peça tá tudo de errado aconteceu nela, porque ela é uma peça teste nos nossos cursos. Então, ela é uma camisa de seda. As camisas, como eu já falei, vocês sabem que eu começo sempre pela manga, de preferência do lado do punho, porque aí a ideia, se for possível, é passar apenas um lado. A seda, eu vou passá-la do avesso igual, né? E vou começar igualmente com a manga do lado do punho. Por quê? Porque eu vou aproveitar e já passar a parte do punho e não preciso voltar para passar. Então, vamos lá. Aquela mesma regra. Estico bem com a mão para que eu não faça vinco. Essa camisa, ela tem mesmo tendência a fazer vinco. Toda camisa fina tem essa tendência. E, gente, e é uma coisa que vocês vai acontecer. Não vou mentir para vocês. Vocês vão se deparar com essas situações. Ana, eu passei uma camisa que eu ainda estou um pouquinho insegura. Eu acho que ela não ficou perfeita. Às vezes pode ser a técnica que não está boa, às vezes pode ser falta de experiência, mas muitas das vezes é o tipo de tecido. Eu estava aqui hoje gravando o curso para vocês na parte teórica e o filmmaker, o Lucas falou, Ana, eu tinha passado essa camisa. Ela é uma mistura de algodão com linho, para vocês terem noção. O algodão ele amassa com muita facilidade. O linho, então, nem se fala. Agora imagina a mistura, linho e algodão. Eu tenho até ali, eu acho que eu vou mostrar a etiqueta para vocês se eu ainda tiver a etiqueta.
É 70% algodão, 30% linho. É a camisa que amassa com mais facilidade da face da terra. E ele disse assim, já que você vai gravar um vídeo, que grave, passa aqui a gola da tua camisa. E eu disse, Lucas, eu passei antes de vir. Entretanto, ela amassa até com o vento. E aí, mesmo assim, eu tirei e passei. Quando eu estava vestindo, a manga já amassou, porque é um tecido que tendencialmente amassa com muita facilidade. Então, você vai acontecer de você passar a camisa da cliente, ela vir buscar depois de 3 dias. Você vai olhar para ela e se diz, eita, aquele vinco ali não estava. Mas formou-se por quê? Primeiro porque existem diversos produtos que vocês podem usar para ajudar a fixar a engomadoria. Eu vou ensinar vocês a fazer uma receita caseira, segura, que não mancha nada, que vocês também não precisam gastar dinheiro. Mas muitas das vezes não existe milagre, é o tipo de tecido. Não vamos aqui culpar os tecidos e não aprimorar nossa técnica e fazer sempre o melhor. O que eu estou querendo dizer é que nunca leve tudo tão ao meio termo. Eu quero tudo tão impecável, porque às vezes você não vai conseguir. Existem tecidos ou peças que são tão cheias de detalhe, que o máximo que você vai conseguir é fazer 98%. Eu trouxe inclusive um vestido para mostrar para vocês. Então vamos continuar. É uma camisa, eu vou usar o mesmo procedimento da lingerie, sendo que esse é um tecido um pouco mais trabalhoso, né? Ele é um pouco mais trabalhoso porque ele tem mais detalhes, ele tem mais vincos na manga, é um tecido que é uma seda mais brilhosa, com a cor mais chamativa, então os vincos marcam com mais facilidade. Aqui eu tenho 2 vincos na manga, então eu vou ter que seguir esse vinco, organizar o vinco aqui no meio, sem fazer um terceiro vinco. Então eu tenho que ter mais esse cuidado. Honestamente, como é uma camisa que eu já passei muito, eu poderia também passar só esse lado. Se vocês pudessem ver, só esse lado já está pronto. Mas, como eu disse, vamos passar como se a gente tivesse todos aprendendo. Então, eu vou desfazer com a mãozinha. Aqui eu já formei um vinco do outro lado. Formei vinco? Pronto. Venho aqui. Toda vez que a gente chega nos detalhes aqui na ponta, eu corro o risco de fazer outros vincos. O que eu faço? Com a mesma coisa que eu fiz na lingerie, né? Eu não preciso chegar até o final. Eu tô esticando aqui, só esse quentinho aqui do ferro, ó, só esse aproximar, eu já consigo tirar a ruga aqui. Aqui ela tá com vinco que já estava, e para eu tirar esse vinco, que é uma seda, o que eu vou fazer? Eu vou jogar água, borrifar água? Não, porque eu vou manchar e danificar. O que eu vou fazer para tirar esse vinco? Eu vou pegar o meu paninho. Vocês lembram que eu falei do pano úmido que eu deixo aqui? Esse vinco é mais difícil de sair, então eu não vou borrifar para não manchar, eu vou pegar esse paninho aqui. Eu tenho 2 formas de fazer. Eu posso simplesmente, com o próprio pano, passo ferro quente. Se for um vinco fácil, ele sai assim. Venho com o pano e passo para tirar o vinco. Saiu, mas não saiu 100%. É para cliente, eu quero entregar um trabalho com melhor qualidade. Então, eu vou pegar o pano úmido, não molhado, não encharcado para não me dar choque. E venho, uso o vapor do ferro. Aqui eu posso usar o vapor, porque eu tenho a proteção do pano. Usei até demais e já pingou, ainda bem que essa é uma blusa teste. E passo. Não tem vinco nenhum mais aqui. É infalível esse truque do pano úmido para tirar vinco. Vocês viram que quando eu usei o vapor, eu quis que vocês ouvissem, pegou água aqui. Se fosse a camisa de uma cliente, certamente já iria manchar. Sem sombra de dúvidas, já iria manchar. Por isso que eu digo para todo cuidado é pouco, mas sem pânico. Todo cuidado sem pânico, sem medo de praticar, sem medo de treinar. Então, faça como eu. Não estou dizendo para vocês comprarem uma peça de seda só para testar e manchar. Mas se você já tem uma peça de seda muito usada, usa ela como teste, tomando todas as precauções para não estragar. Mas vai usando, vai testando quantas vezes forem necessárias, até você sentir segurança, até você conhecer bem o seu ferro, saber o tanto de vapor, o tanto de água que ele solta. Venho de novo. De um lado para o outro, de um lado para o outro, tudo da mesma forma. Estico,
Estico sempre. O esticar e usar a sua mão é o carro-chefe da coisa. Vai te fazer ganhar muito tempo. Poderia passar só esse lado? Poderia, se não fosse o tal vinco. Ela sempre faz vinco aqui no canto. Então, não vou nem mais perder tempo. Estico bem, porque senão eu vou fazer mais vinco. Venho com o ferrinho. E passo aqui. Não preciso nem usar o vapor, vou fazer um teste, se ela sai sem o vapor. Sai mais rápido com o vapor. Então, eu vou usar de fato o vapor. Dessa vez vou usar fora, ó. Não vou passar o vapor dentro. Pronto, saiu. E agora, passei as duas mangas. Vou passar a parte superior das costas, faz parte do passo a passo de camisas. Passei as duas mangas, passo a parte superior das costas. Vejam que eu apoio na tábua, apoio na ponta. Venho aqui com a própria base do ferro, olha, para não pegar água. Com a própria base do ferro, eu passo. Não preciso nem usar a ponta nessa parte aqui, porque se eu usar a ponta, eu vou fazer vinco. Giro com a base do ferro, passo aqui nessa parte que encaixa bem, sabe? A gente tem tendência a usar só a ponta, né? Mas se a gente soubesse o que a base faz... Passei a parte superior. E agora eu vou passar o colarinho. Colarinho, eu vou usar um pano, porque ele é o mesmo tecido de frente e trás, olha. Então, ele tá do avesso, mas é o mesmo tecido da frente. Então, eu vou usar o paninho. Existe um acessório que eu utilizo muito. Eu disse que não queria trazer equipamentos para que vocês não se sintam tentados a gastar agora de imediato. Isso aqui vocês encontram no Mercado Livre ou na Amazon e substitui o paninho. Não é tão caro. Eu não lembro quanto foi aqui na Europa, 15 euros. No Brasil eu preciso pesquisar, eu posso enviar uma tabela para vocês. Eu vou enviar uma tabela de acessórios, mas eu queria que vocês deixassem isso para depois. Eu poderia usar o paninho? Poderia. Mas eu uso muito essa sapateira para esses tecidos, porque o que essa sapateira faz? Ela mantém a temperatura do meu ferro estável. Esse ferro é um ferro mais ou menos, não é um ferro industrial, mas é um ferro mais profissional, porque ele tem uma caldeira muito grande, né, com um capacitor de água maior. Então eu consigo passar maiores quantidades de peças e ele esquenta mais. E eu não consigo regular a temperatura diferente do vosso ferro. E aí, às vezes eu uso essa sapateira porque eu sei que ela não vai queimar ou danificar, eu não preciso estar usando o paninho. Então é um acessório que vale a pena vocês terem depois, não para início. Não se preocupem, não se prendam a isso. Ah, não vou começar porque eu não tenho uma sapateira, mas tem um pano de algodão. Quando eu comecei eu não tinha quase nada, sem falar que hoje eu tenho um número de clientes enorme e eu não tenho um espaço de lavandaria profissional. Eu tenho um espaço que é o nosso escritório e é dividido, que tem uma parte para tratar da roupa, mas na maioria dos nossos atendimentos são na casa dos clientes. E elas têm as tábuas, a gente usa o material do cliente e a tábua que eu uso é essa. Então, a gente não precisa de todo de um material, de muitos materiais para começar. Vou dobrá-la do avesso. Eu sempre dobro o colarinho para me dar apoio na hora de passar, só que ela tá do avesso. Eu já estava automaticamente passando de frente. Passei a manga, passei a parte superior das costas, passei o colarinho e agora eu vou passar a frente. Eu fechei o colarinho, vocês viram, né? Esse truque, essa regra, esse método eu uso para todas as camisas sociais. Eu fecho o colarinho. E aí eu venho aqui e encaixo na tábua, porque esse fechar, essa camisa não segura bem, ela sempre solta. Ele me dá a base para que eu não amasse as outras partes que eu já passei, sabe? E agora eu venho com o ferro e passo de fora, passo logo a mão aqui. E venho de fora para dentro, de fora para dentro. Parte que eu sinto mais segurança, eu faço aqui um S, que eu já passo quase todas as partes de uma única vez, né? Venho aqui, essa parte superior já está passada propositalmente, para que quando eu chegue aqui, não fique preocupada em fazer essa parte e vá fazer a parte e corro o risco de fazer vinco. Por isso que eu passo primeiro a parte superior das costas e aí eu só passo esse restante. E é bem mais rápido, bem mais fácil.
Olha aqui, forminha de vinco, não tô usando vapor, não tô criando vinco. Forma de S. Uma coisa que faz bastante diferença e eu não poderia deixar de citar é a largura da tábua. É muito importante. E olha, consigo dividir a peça e passá-la de uma forma mais ergonômica para mim e eu consigo passar mais em menos tempo. Ela me dá mais apoio, né? Então, uma tábua larga seria o ideal. Mas não se prendam a situações ideais. Quando eu comecei a passar, na minha casa que eu levava a roupa dos clientes, eu morava num T0, em Sete Rios, aqui em Lisboa, eu passava na mesa, porque eu não tinha uma tábua larga. Eu passava na mesa. No primeiro curso que eu fiz, a Nancy, ela dizia, Ana, compra uma tábua larga. Uma tábua larga, na época, custava uns 60 euros, tá até mais barato hoje. E eu não queria comprar, e eu usava a mesa, e dava super certo. Então, não se prendam a coisas, a comprar, a gastos. Primeiro façam, comecem com o que vocês têm. Passei as costas, e agora a outra frente. Viram como esse apoio é bom da camisa? Do colarinho fechado? Finalizo, né? Dou uma conferida para ver se não fiz mais vincos. Tiro do avesso. Ai, Ana, quando eu tirar do avesso, eu não vou amassar, não. Não vai. Ajeito o colarinho. Ela tá toda acabada, essa camisa, toda manchada, toda desgastada, que é a nossa camisa teste, né? Seda pura, eu consegui estragar, mas faz parte. Venho com cabide, começo aqui de baixo, ó, pegando aqui de baixo e venho. Esse não é um cabide ideal para colocar seda, mas eu tenho muitos, eu inclusive uso o cabide dos próprios clientes hoje em dia. E pronto, temos uma camisa de seda toda manchada.